venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para... Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável,
agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, o Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos, 2 atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reiteram nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países, em um universo de 190, que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. Que vergonha.
Mas é feio demais. Bom, gente, foi pior do que eu esperava. Agora agora é o Biden, né? Não sei se a gente quer ouvir o Biden no comentário. Não, acho que tem um tempinho, Celso. Acho interessante fazer alguns comentários aqui. Interessante ele falar sobre tratamento precoce. Fazer um discurso anticomunista, né? Passo para você depois, Marcelo. Não só falar, defender, né? Defender e mostrar que não entende como é que o mundo foi contra. Quer dizer, ele sustenta mesmo. Eu estou aqui vendo aqui o fundo, quando entrar o Biden, eu chamo. Fala aí, Celso. O que eu acho que chama atenção, principalmente, que é um discurso que não fala dos problemas mundiais. Talvez a exceção da referência absurda e insultuosa da ditadura venezuelana, independentemente do que você ache do governo, não é assim que se fala de um país vizinho, não houve uma referência antes. De fato, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa comparada com o resto do mundo, né? Em termos de carbono. Mas não é por causa do Bolsonaro, isso ao longo da história, de tudo que foi feito, etc. Então, é uma mistura assim, de coisas e uma total ausência do sentido do que é um estadista. Todos os discursos, inevitavelmente, entram um pouco na parte interna. Isso é porque as pessoas falam para o seu público. Mas o do Bolsonaro é exclusivamente para isso, praticamente, e um pouquinho de propaganda que não convence ninguém, porque quem tem que dizer se o país é atraente para os investimentos ou não são os investidores, né? E o que a realidade está mostrando é o contrário, os investidores estão todos fugindo do Brasil. Enfim, eu acho uma coisa assim lamentável, triste, na forma, no conteúdo. Sei lá, como nós assistimos 2 discursos horríveis no passado, esse talvez tenha sido um pouco menos chocante, porque a gente já está meio vacinado com as besteiras que ele fala. Mas é lamentável, muito triste. A gente ouviu discursos muito brilhantes, independentemente da formulação ideológica, não estou falando só do Lula, do Sarney, outros presidentes, às vezes os ministros fizeram discursos brilhantes, nós ouvimos uma coisa totalmente despropositada e inadequada para o ambiente em que ele estava. Eu até vi, Natália, queria perguntar para você, não sei se vocês identificaram, eu acho que o chanceler boliviano se retirou na hora em que ele estava falando. Talvez tenha sido o único episódio internacional que veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Houve uma retirada de um chanceler no momento do discurso do Bolsonaro. Não vi. Isso seria interessante, mas aí teria que ter realmente... Natália, faz um comentário enquanto ele chama o Biden aqui, na sequência eu já abro para o Biden, por favor, Natália. Coloca mais ou menos... O que eu achei interessante... No minuto 6:27, dá uma olhada aí, Léo, depois. Tá, mas vamos passar para a Natália já, gente. Isso foi uma tentativa de vender, né, o Brasil para o exterior, com esses planos de privatização, né, lembrando o governo Paulo Guedes, né, tudo pela privatização. Eles não estão tendo as ofertas que eles estão querendo. É lamentável que o Bolsonaro ainda use esse espaço para mentir a respeito da situação, não só ambiental, mas da situação sanitária do Brasil, né?